Oi, alunos, vamos começar então mais uma aula de embriologia. Essas aulas agora já fazem parte do bloco 2 da nossa disciplina, que é o bloco de AV2. Lembrando que esses slides estão disponíveis para vocês lá no portal do aluno e o áudio e o vídeo fica disponível aqui na plataforma. Hoje a gente vai para a aula 8, que nós vamos estar falando sobre organogênese. Então, até agora, a gente já aprendeu que todo o nosso desenvolvimento intrauterino ele está dividido em 38 semanas, que essas semanas são agrupadas em períodos. Então, a gente tem a primeira e a segunda semana fazendo parte do período pré-embrionário, terceira e oitava do embrionário e de nona a 38ª período fetal. A gente já aprendeu que no período pré-embrionário a gente vai ter o evento, a etapa do desenvolvimento, que é a segmentação. Na terceira semana a gente tem a gastrulação e a neurulação, que acaba, no caso, a neurulação na quarta semana. E agora, na quarta semana, a oitava, a gente vê a etapa do desenvolvimento que a gente chama de organogênese, ainda no período embrionário. Nessa etapa, o nosso bebê ele passa a ser chamado de embrião. Então, ele já foi chamado de mórulo, de blastocisto, de gástrula, de neurula, e agora a gente vai chamar ele de embrião. Vamos pensar o que esse nome lembra a gente. Organogênese. Gênese, formação, início, organo, organismo, órgão. Por quê? Na organogênese, a gente vai ter o começo da morfogênese. O que é a morfogênese? Formação dos nossos órgãos e sistemas. Então, por isso que é gênese, organo, órgãos e organismo. Então, a organogênese é a etapa do nosso desenvolvimento intrauterino em que o bebê ele vai dar início à formação dos seus órgãos e sistemas, que é o que a gente chama de morfogênese, a partir de 3 estruturas que a gente já estudou para ver que são os folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, só para a gente relembrar, lá na última aula, a gente aprendeu que na gastrulação a gente tem a formação dos 3 folhetos embrionários, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma. O disco, então, vira trilaminar. E é a partir desses 3 folhetos que todos os órgãos e sistemas do nosso corpo vão se formar. Então, o corpo do bebê vai surgir aqui, nesse disco. Isso vai ocorrer, a organogênese, ela ocorre a partir da 8ª semana, da 4ª semana e vai até a 8ª. Além disso, nesse processo, o bebê ele também vai ganhar forma humana. Então, olha como é um bebê de 8 semanas. A gente já olha e percebe que isso é um bebê humano. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, gente, é para vocês não se confundirem, tá? Organogênese, então, a etapa do desenvolvimento em que o bebê ele vai ganhar forma humana e vai começar. Vejam que o começar está em negrito, a sua morfogênese. A morfogênese, ela termina na 8ª semana? Não, porque senão um bebê de 2 meses ele já estava pronto para nascer. Ela vai começar nesse período, mas vai dar continuidade ao longo de toda a gestação. Só para vocês terem noção, o sistema nervoso central só vai estar formado lá para o 7º mês. Então, 8º mês, o nosso sistema respiratório ainda está amadurecendo. Então, a morfogênese, ela começa na organogênese, mas ela não termina com a organogênese. Ela continua com a próxima etapa. Então, que isso fique claro para vocês. Organogênese, ela é o período do nosso desenvolvimento em que a morfogênese vai começar no embrião
Termina quando, Jéssica? Lá na 38ª semana. E o embrião vai ganhar formato humano. Esse evento, que é a organogênese, começa na 4ª semana e termina na 8ª. A morfogênese não. Ela começa aqui com a organogênese, mas só termina lá quando o bebê na 38ª semana, tá? Que isso fique claro para vocês. Então, aqui nessa imagem, por que eu coloco ela? Para a gente entender da onde a gente está saindo. Então, a gente viu ao longo da nossa disciplina já o nosso bebê em formação. Quando começa a morfogênese, a organogênese, que é aqui na 4ª semana, o corpo do bebê é só isso aqui. É só isso aqui. O disco embrionário, trilaminar, que é essa meiuca aqui formado por, em azul, ectoderma, vermelho, mesoderma, e a gente pode imaginar que o amarelinho aqui no início, endoderma. Jéssica, o que é o restante? Cavidade amniótica, vesículo umbilical, lá a gente tem córeo, né, formando parte, então, do saco coriônico. Então, é esse meinho aqui que a gente está estudando. É esse disco embrionário trilaminar que vai agora entrar na organogênese e passar por todas essas modificações. Bom, na organogênese, a gente vai ter, então, para que esse embrião ele ganhe formato humano. Ele saiu daquilo que eu acabei de mostrar para isso, que evolução. E que os órgãos e sistemas comecem a se formar, a gente vai ter 2 eventos. O dobramento do embrião e a morfogênese. O início da morfogênese a partir dos 3 folhetos. Então, o dobramento do embrião é um evento em que o disco embrionário trilaminar, formado por ectoderma, mesoderma e endoderma, ele se dobra. E por que ele vai se dobrar? Porque ele começa a crescer. Ali a gente já aprendeu que a gente tem células formando ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, imagina que essas células começam a se multiplicar. Essa estrutura começa a crescer, como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá aqui de um tamanho, agora já tá de outro tamanho, e por conta desse crescimento rápido, essa estrutura que era então plana, por assim dizer, retinha, né? 3 camadas, agora começa a se dobrar. E ela vai se dobrar em 2 planos, em 2 eixos, tanto no plano horizontal, ou seja, o disco ele começa a se dobrar lateralmente, mas ele também vai se dobrar no plano céfalo-caudal, ou seja, no eixo cabeça-cauda. Então, pensem aí, gente, a gente tem o disco embrionário trilaminar, formado por ectoderma, mesoderma e endoderma. Esse disco começa a aumentar de tamanho, ele vai aumentando de tamanho. Com isso, ele começa a se dobrar. E aí ele vai se dobrar tanto lateralmente, que é o plano horizontal, quanto cabeça, cauda, que é o plano mediano, ou céfalo caudal. Quando o embrião ele se dobra, ele começa a ficar cilíndrico, ou seja, mais curvo e com cavidade. Porque ninguém, por mais magro que seja, nem Gisele Bündchen, vai nascer plano, sem cavidade nenhuma.
Então, durante esse evento de dobramento, a gente vai ganhando curvatura, formato, que a gente tem, esse formato de C, que a gente fala que o embrião humano tem, e vão começar a se formar no nosso interior, então, as cavidades. Então, o dobramento do embrião, ele é um evento que ocorre na organogênese e que é responsável por estabelecer a forma do corpo do embrião. Evento importantíssimo da nossa formação. Por que que esse evento acontece? Porque o disco embrionário trilaminar começa a crescer rapidamente. Então, esse disco embrionário trilaminar, por crescer rapidamente, começa a se dobrar, a se curvar, tanto no eixo céfalo-caudal ou mediano, quanto no eixo horizontal ou lateral. Imagina, gente, que vocês são o disco embrionário trilaminar. Localiza aí, eixo cabeça, né, cefálico, cauda, final aí da lombar de vocês, aí na lombar de vocês mais ou menos. Imagina se vocês fossem um disco embrionário trilaminar, vocês iam começar a se curvar nesse sentido. Então, é como se você estivesse se abaixando, juntando, né, a sua cabeça em direção à sua lombar. Isso é o plano céfalo-caudal. E o plano horizontal, você estaria se fechando lateralmente, como se você estivesse fechando seus braços para formar assim um círculo. Então, o bebê ele se fecha, ele começa a dobrar esse disco embrionário trilaminar nesse eixo céfalo-caudal e lateral. Quando ele se dobra no eixo céfalo-caudal, a gente vê aqui na imagem, ó, então só para a gente se localizar, cavidade amniótica, vesícula umbilical, isso azul e roxo está representando o disco embrionário trilaminar. Observem que com o avanço das imagens, a gente está podendo observar que ele vai crescendo e por conta disso ele começa a se curvar. Ó, ele se curva em qual eixo? Céfalo-caudal. E aí o nosso embrião começa a ganhar aquele formato de C que o embrião humano vai ter no final da 8ª semana. Conforme ele vai se dobrando nesse eixo, ele vai formar duas estruturas que a gente chama, ó, tá vendo essa dobrinha aqui, ó, prega cefálica e prega caudal. Por que eu tô falando dessas duas estruturas? Porque na região da prega cefálica, o tubo neural que a gente viu que se formou lá na neurulação, ele vai começar a desenvolver o encéfalo. E na região da prega caudal, esse mesmo tubo neural vai começar a desenvolver medula espinhal. Ou seja, se a gente voltar lá na aula de neurulação, a gente vai ver que o tubo neural, ele vai dar origem ao sistema nervoso central, que é encéfalo e medula. Quando que essas estruturas começam? Quando que essas estruturas começam a se desenvolver? Lá já com o dobramento do embrião. Então, lá nesse momento em que o embrião está se dobrando, formou essa prega cefálica, tubo neural começa o desenvolvimento do encéfalo. Na prega caudal, começa a desenvolver medula. E com relação ao dobramento horizontal ou lateral, por que ele é importante? Vamos só entender aqui a imagem, ó. Agora eu já mudei o eixo. É como se eu cortasse o meu embrião transversalmente. Aqui, ó, é um corte longitudinal. Peraí, ó. Longitudinal, ao longo.
Aqui é um corte transversal. Depois dá uma olhadinha aí se tiver dúvida nesses conceitos na internet. O que é longitudinal e transversal? Porque pelo vídeo fica ruim para eu estar mostrando. Mas nesse corte aqui transversal, eu mudei o ângulo que eu tô olhando esse bebê. Agora eu faço um corte dele como se fosse ao meio, tá? Aqui é como se eu cortasse o nosso corpo ao meio, na barriga, e aqui é como se eu fizesse um corte de fora a fora, né? Da minha cabeça até o meu pé. Aqui, então, o que eu tô vendo? Vesícula, cavidade amniótica, disco embrionário trilaminar. Esse disco, então, ele tá ao mesmo tempo se dobrando no eixo céfalo-caudal, e aí vai começar a formar encéfalo e medula lá no tubo neural, como também vai estar se dobrando lateralmente. Quando ele dobra lateralmente, ele começa a formar cavidade internas e o nosso embrião começa a ficar cilíndrico. Então, a gente vê aqui formando celomas, que vão ser cavidades, e olha como ele já ficou bem mais cilíndrico. Em paralelo, enquanto o nosso embrião ele tá, se dobrando no eixo céfalo-caudal e lateral, aqui formando encéfalo e medula, por exemplo, e aqui dando origem às nossas cavidades e ficando cilíndrico, ninguém nasce plano. A vesícula umbilical, ela também vai começar a ser estrangulada. Então, a gente vai perceber aqui nessa imagem que quando o nosso disco embrionário trilaminar começa a se dobrar lateralmente, ele começa a estrangular, a vesícula umbilical. Parte dessa vesícula umbilical, ela entra, né, para formar intestino primitivo do bebê e o restante fica ali para formar cordão umbilical. Então, vejam como esse evento ele é importante do dobramento do embrião. E olha que a gente nem está estudando ele minuciosamente, a gente está vendo só eventos, o que ele vai formar ou dar início à formação de mais importante. Então, você vê que dentro da organogênese, o embrião vai dobrar o disco embrionário trilaminar e com isso ele vai já começar a formar encéfalo, medula, vai formar cavidades, intestino, vai estrangular a vesícula e com isso vai formar então intestino, cordão umbilical, vai formar cavidades, vai ficar cilíndrico. Esse é o evento, o dobramento do embrião é o evento que é responsável para que no final da organogênese o embrião ele tenha o quê? Formato humano. Além disso, outra coisa que vai ocorrer por conta do dobramento do embrião é que a cavidade amniótica ela passa a envolver esse embrião. Lembra, gente, eu tenho aqui o meu disco embrionário trilaminar. Conforme ele vai se curvando, a cavidade amniótica que está aqui em cima vai envolvendo esse disco, que vai dar origem, né, ao corpo do nosso bebê. Então, cavidade amniótica, ela passa a envolver esse embrião. Então, só para a gente recapitular e deixar isso bem claro, organogênese, vai ser a etapa do nosso desenvolvimento que acontece da 4ª à 8ª semana. O que vai acontecer na organogênese? O embrião ele vai ganhar formato humano através do dobramento do embrião, onde ele fica curvilíneo, cilíndrico, forma cavidades, bolsa amniótica envolve.
Começa a desenvolver encéfalo e medula e por aí vai. Além disso, na organogênese eu também tenho o início da morfogênese. Então, da formação dos órgãos e sistemas que vai acontecer ali através da morfogênese, que é o segundo evento que a gente vai estudar da organogênese. É o início e fim da morfogênese? Não, é só o início. Morfogênese vai continuar na próxima etapa do desenvolvimento depois da organogênese. Então, vamos lá. Um pouquinho da morfogênese, porque se a gente for estudar a morfogênese a fundo, a gente vai precisar de muito mais do que só uma aula ou um semestre de embriologia. Então, só para a gente ter noção do que vai acontecer nesse período. Então, um bebê que está passando pela morfogênese, iniciando sua morfogênese, ele já vai formar, coração, já está ali se formando, já tem começando a formar os brotos dos membros superiores e inferiores, cabeça, o que vai dar origem aqui, que são os arcos faringianos, a estrutura de pescoço e face, placoide do cristalino, que já vai ser primórdio de olho. Então, ele parece um filhotinho de salamandra, mas já é o nosso embrião em desenvolvimento, morfogênese inicializando. A cabeça vai crescer muito, né? Nossa cabeça ela demora um pouco para ficar proporcional ao restante do corpo, mas eu já vejo pés, mãos, orelha externa, olho. A cauda já começa a desaparecer. Então, a gente vê que no final da organogênese, o bebê que antes era só o corpo do bebê, que era antes só o disco embrionário trilaminar, agora ele já tem toda a característica de embrião humano. Então, a gente diz que no final da morfogênese, os rudimentos dos órgãos e sistemas já começaram, tá? Já estão formados. E o bebê já vai ter forma humana. O que é rudimento, gente? A base de todos os órgãos e sistemas já está formada no final da organogênese. E na próxima etapa, que vai ser o período fetal, a morfogênese, o período fetal, que a morfogênese vai continuar, a gente vai ter, então, o desenvolvimento desses órgãos e sistemas. Então, no final da organogênese, todos os nossos órgãos e sistemas já estão com a sua base formada e o nosso bebê já tem esse formato humano. Acabou? Ele já está pronto para nascer? Não. Na próxima etapa do desenvolvimento, que é a 9ª semana, ele vai continuar a desenvolver esses órgãos e sistemas. Então, revisem esse conteúdo, essa é uma aula muito importante desse segundo bloco, porque a gente vê a organogênese, que é um período importantíssimo da gestação, também é um período que a gente vai ver que é muito delicado para o bebê, que a grávida ela precisa ter cuidado, porque como está se formando a base de todos os órgãos e sistemas, se ela tiver exposição a alguma substância que pode causar anomalias no bebê, o efeito é maior agora, né? Então, realmente vale a pena a gente estar estudando. Qualquer dúvida sobre esse assunto, é só jogar lá no portal.